Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Como é que vocês estão? Passando aqui para compartilhar mais um dia uma palavra com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 9 do livro de 1ª Carta aos Coríntios. E eu quero te convidar para fazer essa leitura comigo. Aqui o capítulo 9, ele já começa com Paulo fazendo ali uma defesa ao seu apostolado. Começa falando assim: não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Ele está dizendo ao povo de Corinto que está se pautando aqui em duas verdades para, como é que eu posso dizer, para embasar o seu apostolado. Ele está dizendo: eu vi a Jesus e vocês são prova disso, vocês são resultado disso. Vocês foram alcançados pelo Evangelho através da minha vida também. Então vocês são o resultado do meu trabalho no Senhor. E é incrível que ele já frisa aqui: vocês são, não sois vós, aqui no versículo, finalzinho do versículo 1. E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós. Ele está dizendo: qualquer um pode dizer que eu não sou, mas para vocês são fruto disso. Então, para vocês, eu sou de fato. Porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter o trabalho secular para nos sustentar? Aqui ele já começa a falar a respeito do sustento. Ele começou defendendo ali o seu apostolado e agora ele vai falar a respeito do sustento. Ele está dizendo ali: todos podem tirar o sustento também do Evangelho. Agora, eu e Barnabé não podemos? Vamos seguir aqui. Quem serve no exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? E aí ele vai trazer o que a palavra fala a respeito disso. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Olha que forte isso que Paulo vem falar em relação a poderem tirar sim o sustento deles do Evangelho, viver do Evangelho. Não que esse fosse o caso de Paulo, mas não é porque ele não vivia dessa forma que ele não vai defender isso, porque ele vem falar aqui: será que eu e Barnabé somos os únicos que devemos ter um trabalho secular, um trabalho diferente, não podemos viver do Evangelho? E ele vem embasado sempre na palavra, e nós precisamos aprender isso com Paulo. Nós precisamos estar sempre embasados, calçados na palavra do Senhor. Amém? Seguindo aqui no versículo 10, ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Olha que interessante que ele vai falar, ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. Como quem diz: será que Deus não escreveu isso exatamente por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós uma maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Paulo vem falar:
esse direito existe, está aqui, embasado na palavra, só que nós não usamos isso, nós não precisamos fazer uso desse direito. Ele vai dizer, contudo, jamais fizemos uso desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Amém? Aqui ele está se embasando, dizendo que, a palavra diz que nós devemos viver do Evangelho. Aqueles que proclamam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui no versículo 14, olha só. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. E vamos seguindo aqui, e Paulo vai continuar falando aqui a respeito do Evangelho, a respeito do serviço dele. Versículo 15. Todavia, eu não tenho me servido de nenhum desses direitos. Paulo, ele segue dizendo que ele não tem se servido desses direitos anteriores que ele vem defender. Que ele veio ali pautando, defendendo, ele vai começar a falar agora. Eu não tenho me servido deles. Não estou escrevendo na expectativa de que façais dessa forma para comigo. Não estou falando aqui para vocês virem fazer. Só estou dizendo que esse direito existe. Porquanto, se prego de espontânea vontade, tenho direito à recompensa. Entretanto, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma missão a mim confiada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Ele vai dizer, se eu estou fazendo de espontânea vontade, a recompensa vem. Agora, se eu estou fazendo por obrigação, eu só estou cumprindo uma missão que me foi dada. Qual é, portanto, a minha recompensa? Tão somente essa, que anunciando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. E ele vai dizer aqui, apesar de eu ser livre, eu me fiz escravo de todos. Para quê? Para ganhar o maior número de pessoas. O maior número de pessoas para quem? Para Cristo, para que mais vidas alcancem a salvação. Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei estivesse. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Paulo está dizendo aqui, eu fui me equiparando para alcançar aquelas vidas. E ele segue aqui no 23, faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tornar-me participante, coparticipante dele. E aqui, nós vamos seguindo aqui para o finalzinho dos versículos 24 a 27, ele vai fazer aqui uma analogia, que eu particularmente amo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo que a nossa caminhada é uma corrida. E, no final,
nós receberemos um grande prêmio. E aqui ele fala: correi de tal maneira que o alcançardes. Que nós não desanimemos nessa corrida, que nós possamos correr até alcançar esse grande prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Ele está falando que quem participa desses jogos atuais, no teu tempo, no hoje, correm para ganhar uma coroa que vai acabar, vai desvanecer. Só que nós corremos por uma coroa que ela vai ser eterna. Eterna. É sobre eternidade que Paulo está falando. Portanto, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem apenas soca o ar. Quando eu leio esse pedaço aqui, versículo 26, eu sou levada a meditar a respeito do hamster correndo naquela roda. Ele corre ali sem objetivo. Aquilo fica rodando e não chega a lugar nenhum. E Paulo está dizendo: portanto, não corro como quem corre sem alvo. Nós precisamos ter um alvo, focar nele e correr até alcançar esse alvo. A caminhada com Cristo é assim. Nós olhamos para um alvo e nós seguimos até ele. Nós não paramos, nós não desistimos. Mas as lutas vêm, as guerras vêm. Sim, elas vêm e nós permanecemos. A gente vai ter momentos que nós vamos sim nos enfraquecer, que nós vamos sim desanimar, mas nós não podemos permanecer nessa situação, nós não podemos permanecer nesse sentimento. Nós nos fortalecemos no Senhor e prosseguimos para o alvo. Amém? E versículo 27, para encerrar o 1 Coríntios capítulo 9. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que ele está dizendo aqui é que eu possa viver aquilo que eu estou pregando. Então eu esmurro o meu próprio corpo para que depois de pregar para os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, porque eu não venha estar pregando algo, vivendo coisas diferentes, que eu possa de fato pregar e viver aquilo que eu estou pregando. Que nós possamos de fato pregar com a nossa vida. Que não venhamos a ficar falando da boca para fora, seja em tudo na nossa vida, que nós possamos de fato viver aquilo que nós temos falado, aquilo que tem saído da nossa boca. Que os nossos conselhos, as nossas pregações não sejam apenas para os outros, não seja da boca para fora. É disso que Paulo está falando. Porque é uma guerra diária. Fazer a vontade de Deus é uma guerra diária. Mas quando nós escolhemos fazer a vontade dele, nós saímos mais que vitoriosos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração acerca dessa palavra. Nós somos atletas de Cristo e nós temos um alvo para alcançar. Então, não desanima, permaneça. Mesmo nas dificuldades, o treinador está ali, falando com você o tempo todo, te exortando, te orientando, te conduzindo. É isso que o nosso amado Senhor faz conosco todos os dias. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa mesmo fazer morada em nós, que o Senhor continue nos conduzindo e que nós sejamos obedientes à tua voz, obedientes à tua palavra, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.